Olá, eu sou a Michele, eu tenho 33 anos. Hoje eu descobri a minha terceira gestação. Na verdade, eu só confirmei, porque eu já sabia. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi que eu descobri minhas 3 gestações e quais foram os primeiros sintomas, tá? Eu tenho a Sara, que tem 4 anos e meio, o Emanuel, que tá fazendo 1 ano e 1 mês hoje, e essa nova gestação. O Emanuel, a Sara, eu parei o anticoncepcional em junho de 2016. Eu parei o anticoncepcional em junho de 2016. Em outubro, eu comecei a sentir como se fosse uma TPM. Eu sentia muita TPM, eu sentia cólica, eu sentia os ovários inchados, principalmente o direito. O meu pescoço começou a ficar escuro, as minhas axilas começaram a ficar mais escuras, e eu comecei a me sentir muito irritada. E como eu trabalhava fora, eu ficava toda hora falando: nossa, minha menstruação não desce, não desce. E aí a minha amiga falou assim: você não tá grávida não? Eu falei: imagina, eu tô com tanta TPM, eu sentia muita dor de cabeça. E aí, quando eu fiz o teste, positivo. Aí, ok. O meu segundo filho, eu também foi assim, né? Eu amamentava a Sara, porque eu amamentei a Sara até 2 anos e 4 meses. E eu também tava trabalhando fora. Aí eu parei o anticoncepcional, parei de amamentar a Sara, porque eu queria engravidar. Isso em outubro de 2019. Em fevereiro de 2020, eu fiquei grávida. E aí foram os mesmos sintomas: dor de cabeça, como se fosse uma TPM, muita irritação, comecei, às vezes sono, muita sonolência, aí tipo sono de dia, muita insônia à noite. Aí dessa vez também eu já tô até acordando 4 da manhã, não consigo dormir mais. E do Emanuel, eu senti tudo isso também: dor nos ovários, o ovário inchado, aí os mamilos, axilas, pescoço, várias regiões ficaram mais escuras. A minha pele fica horrível quando eu fico grávida, no início, no primeiro trimestre. Então isso já foi um alerta pra mim. E assim, do meu segundo filho, eu descobri, eu acho que com 3 dias. Porque eu namorei, quando passou 3 dias, começou a sair um pouquinho de leite do meu peito. Meus seios incharam assim, encheram de leite. E eu comecei com esses sintomas. Com 3 dias, eu liguei para uma amiga minha que se chama Aline e falei: Aline, eu acho que eu tô grávida. Aí ela falou: ai, Mi, faz o teste. Aí assim que eu fiz o teste, deu negativo. Aí ok, eu falei: eu acho que tá muito em cima. A minha menstruação era para chegar no dia 1º de março. Ela não chegou, ela não veio. No dia 1º de março eu já fiz o teste, deu positivo. Já dessa minha terceira gestação, que eu confirmei hoje, já foi um pouco diferente nessa questão de teste. Por quê? Eu ainda amamento o Emanuel, né? O Emanuel tá fazendo 1 ano e 1 mês hoje. Mas o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre o método natural e eu falei assim: eu vou parar o anticoncepcional porque faz muito mal. Aí eu parei a gente tá agora, hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Então eu parei em agosto desse ano, anticoncepcional. Aí ok, minha menstruação veio normal em setembro, veio normal em outubro. E aí inclusive eu fiz ultrassom uma semana antes da minha menstruação chegar em outubro, porque eu tava pensando em colocar o DIU. Eu tava muito dividida entre fazer o método natural ou colocar o DIU de cobre. E aí, como eu ia colocar o DIU pelo posto de saúde que tem aqui perto, eu fiz o ultrassom e tava tudo bem, tudo normal. E eu falei assim: vou ficar fazendo o método natural até colocar o DIU. E se eu engravidar, aí eu até falei pra Deus, né? Eu falei assim: ai meu Deus, se eu não engravidar até lá, eu vou colocar o DIU, hein? Se a médica chamar. Se o senhor quer que eu engravide agora, porque eu tenho uma questão de fé, eu vou explicar pra vocês. Se eu engravidar agora, ok. Se o senhor quer que eu engravide agora, tem que ser logo.
E eu fiquei fazendo, não um método natural direitinho, gente, eu fiquei fazendo coito interrompido. E quando foi agora dia... Gente, eu dou risada porque a gente apronta muito. E quando foi agora dia 25 de novembro, eu e meu marido, a gente resolveu namorar assim, sem nem interromper. Por quê? Porque eu falei assim, porque a minha menstruação já estava atrasada. Porque assim, a minha menstruação... Ai, gente, desculpa. A minha menstruação veio agosto, eu acho que em agosto, setembro e outubro normal. Aí em novembro era pra ela ter chegado dia 6 de novembro, que era bem no dia do aniversário do meu filho. E ela simplesmente não veio, não apareceu. Aí eu, nossa, no primeiro dia eu falei, não, gente, eu tô grávida, porque a minha menstruação só atrasou 2 vezes, se chama Sara e Emanuel. Aí, ok, eu falei assim, não, gente, eu tô grávida. Aí eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. Aí eu não me contentei, com 4 dias de atraso, eu fui no posto de saúde, aí eu fiz o beta-HCG, também deu negativo. Não me contentei, eu falei, gente, eu sei que eu tô grávida, porque a minha menstruação nunca atrasa. Isso naquela semana do dia 6 de novembro, certo? Aí eu falei assim, não, então tá bom. Aí eu esperei mais uma semana, fiz o teste, deu negativo. Aí eu só sei que se eu não tava grávida, se eu tava, eu já não sei. Porque eu sei que a gente aprontou no dia 25 de novembro. E aí eu comecei a falar pro meu marido, eu falei, amor, se eu não tava, agora eu tô grávida, eu tenho certeza que agora eu tô. Por quê? Porque aí minhas axilas começaram a escurecer, que pra mim é o primeiro sinal. Porque minhas axilas já não são bem branquinhas. Eu já tentei, elas não ficam. Mas assim, começaram a ficar mais escuras, o pescoço começa a ficar mais escuro, as auréolas começam a ficar mais escuras. O meu filho começou a brigar um pouquinho com o peito, porque ele mama livre demanda. E os meus ovários super inchados e doendo, e eu com aquela toda sensação de TPM, né? Dor de cabeça, irritada. Eu falava assim, meu Deus, se eu não tô grávida, então faça que desça logo, porque eu não aguento mais essa TPM. E, ok, fui no posto de saúde hoje, porque eu fui levar os meus filhos que estavam com um pouquinho de coriza. Aí eu falei assim, já que eu vou comprar um medicamento pro meu filho, vou aproveitar e comprar um teste de gravidez, né? E a pele horrível também, gente, esses sinais, pra mim pelo menos, sempre. A pele, aquele sono de dia, auréola, axilas, pescoço e até aqui entre as pernas, né? Mais escuro, fica mais escuro, o que mais? Dor de cabeça, aqueles sintomas de TPM e os ovários inchados, que eu passo a mão assim e sinto bem inchadinho. Aí eu falei assim, e outra coisa... Sempre, pra mim pelo menos, vem um corrimento assim, bem pouquinho, borra de café. Às vezes só uma melequinha borra de café. Aí quando veio esse corrimento essa semana, eu esperei 3 dias, não tinha mais nada, não veio menstruação. Eu falei, agora eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí hoje eu fiz o teste e positivo, tô grávida. E assim, gente, engraçado que eu tava olhando as minhas redes sociais e eu percebi que eu sigo um monte de mãe que tem um monte de filho, eu nem tinha percebido, né? E assim, eu pensava em ter só 2 filhos. Mas eu vou falar pra vocês que a minha vida eu entrego muito pra Deus. E eu peço muito que Ele faça a vontade dEle na minha vida. Que eu quero viver exatamente o que Deus tem pra mim. Porque eu sou evangélica, independente de ser evangélica ou não, toda a minha família é católica, eu fui criada no catolicismo. E eu sempre tive fé, na verdade, desde pequena, porque eu só me tornei evangélica, né? Fui pra religião protestante só aos 14 anos de idade. Mas até então, desde os 3 anos de idade, eu sempre orava todas as noites, porque a minha avó é muito católica, assim, muito fervorosa, né? Católica praticante. E ela me ensinou a orar desde os 3 anos de idade. Então, sempre orei. E eu sempre tive um relacionamento com Deus. Então, eu tô contando tudo isso pra vocês, é a parte fisiológica, certo? Agora tem a parte espiritual, que é mais certa que o beta-HCG. O que acontece? Na gravidez da Sara,
Eu tava num momento assim, bem. Eu tava assim, eu era casada há um ano e pouco, e, gente, os primeiros anos de casamento, todo mundo acha que é lua de mel, mas são os mais difíceis, porque é aquele tempo de adaptação. Mas, independente de qualquer coisa, eu queria ser mãe, eu queria muito ser mãe, e meu marido também queria ser pai, né? E aí a gente começou a orar, só que assim. Antes de eu ficar grávida, eu já tinha sonhado que eu ia ficar grávida. Pessoas vieram falar que, sei lá, tiveram revelação que eu ia ficar grávida. E desde o começo, desde que a gente casou, a gente sempre teve... Muitas pessoas profetizaram que nós teríamos muitos filhos, inclusive a quantidade de filhos que a gente ia ter, né? E aí, ok, mas assim, até então eu pensava só em ter 2 filhos. Aí, no caso, fiquei grávida da Sara, Deus me revelou tudo, eu tive sonhos, muitas pessoas vieram me revelar também. Na gravidez do Emanuel, mesma coisa, eu tive muitos sonhos, eu sonhava que eu tava grávida, eu cheguei a acordar como se fosse ele me chamando, mãe, mamãe, aquela voz bem grossa de menino. Aí eu falava, então é um menino. E eu ia até colocar o nome do Emanuel de Samuel, porque eu acho muito bonito. Mas eu sonhei que o nome dele tinha que ser Emanuel e nesse nome, nesse sonho, Deus vinha aquela voz angelical falando todos os significados de Emanuel e aquela música Emanuel, da Nívia Soares. E eu acordei e era muito real o sonho e eu fiquei com aquela música o dia inteiro na minha cabeça. E todas as vezes que eu fico grávida, outras pessoas também recebem revelação que eu tô grávida. Então não tem nem como esconder. E aí, agora dessa vez, desde julho, em julho eu sonhei com uma menina. Parecia uma indiazinha, sabe? Bem bonitinha. E aí eu sonhei com ela. E aí eu fiquei tendo sonhos. Essa semana eu sonhei que a minha peixinha tava grávida, que eu tenho 2 peixes beta, né? Um é fêmea e outro é macho. E eu sonhei que a Betinha tava grávida. Tava com a barriguinha bem grande. No outro dia eu sonhei que eu tava magrinha, coisa que eu ainda não tô. Que eu tava no processo de emagrecer, né? Da segunda gestação. Porque eu sempre ganho muito peso nas minhas gestações. Dessa vez eu vou me cuidar. Porque da Sara eu ganhei 30 quilos, do Emanuel eu ganhei 20 quilos, mas do Emanuel eu já estava com 10 a mais, que eu tinha engordado, eu tinha perdido tudo da Sara, aí depois eu engordei tudo de novo. Eu engordei 10, né? Depois que eu emagreci da Sara e ganhei 20 do Emanuel, ficou 30 do mesmo jeito. Então dessa vez eu vou tentar não ganhar todo esse peso, né? Até porque minha gestação, graças a Deus, vai bem, só que quando chega no final aí eu já começo a ter pressão alta. Dessa última eu tive até diabetes, tive alteração na tireoide. Então eu vou dar uma dica pra vocês. Tenta, eu sei que dá aquela fome assim, que parece que nada vai suprir aquela fome em um determinado momento da gestação. Mas a gente precisa se cuidar, se alimentar bem e fazer exercícios. Porque na gestação do Emanuel eu já não engordei 10 quilos a mais, porque eu fiz exercícios, mas eu não cuidei da alimentação. E dessa vez eu vou fazer as 2 partes. E eu até esqueci o que eu tava falando. Mas assim, a questão da fé, né? Então, dessa vez, aí essa semana eu sonhei que a minha peixinha tava grávida, né? A Betinha. E no outro dia eu sonhei que eu olhava a minha barriga e falava assim, nossa, eu tô tão magrinha, mas já tô grávida. E realmente tô grávida. Tô muito feliz que eu tô grávida. Quero até deixar esse relato aqui pra falar que eu amo todos os meus filhos. Que eu já sei que eu não vou parar por aqui, né? Nessa terceira, que eu acho, né, que é uma menina. E se for menina, há muito tempo eu tenho um nome. Mas também se Deus falar que não é esse nome, que seja outro, vai ser o outro. E eu quero falar pra você que se você tem fé, você ore, você peça a Deus, se você tá tentando há muito tempo. Eu creio, assim, que Deus que abre a madre, né, que abre o ventre. E eu declaro em nome de Jesus que Deus abra o seu ventre, realize o desejo do seu coração e que você se torne mãe, porque ser mãe é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu sempre trabalhei fora, sempre gostei de trabalhar, de ser proativa, de ter muitas atividades, e eu tive que adaptar a minha vida depois que eu me tornei mãe. Eu tentei trabalhar fora, não deu certo, porque aí você deixa seu filho na escola, ele fica doente, aí você tem que cuidar, a empresa não entende, eu entendo a empresa também. Então eu abri meu próprio negócio para trabalhar em casa. Hoje eu faço vários cursos em casa, porque eu não também teve uma época que eu me perdi
fui ali me esquecendo, mas depois eu percebi que eu tinha necessidade realmente tanto de fazer meus cursos, que pra mim é uma forma de me amar, que eu adoro aprender coisa nova, trabalhar, que hoje eu tenho uma corretora de seguros que eu trabalho de casa, e cuidar dos meus filhos. Tô vendo, amor. E cuidar dos meus filhos, que também pra mim é muito importante. Então eu quero abençoar a vida de vocês, declarar a bênção na vida de vocês. Se você já está grávida, que Deus abençoe sua gestação, que dê tudo certo, te dê um parto rápido e tranquilo. É sempre isso que eu desejo pra todo mundo. Depois eu conto a experiência pra vocês dos meus 2 partos, porque da Sara foi cesárea e do Emanuel foi natural, sem nenhuma intervenção. Então Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigada a você que ficou até aqui.